Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está feliz? Amém? Eu estou. Nosso Deus é muito bom. Amém, irmãos? Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa manhã. Tenho certeza que o Senhor continuará falando muito com os irmãos ainda aqui nessa manhã. Glória a Deus, que você possa fazer como o salmista, guardar essa palavra no seu coração. Foi o que o salmista falou. Quero guardar a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Nós somos uma igreja que nós amamos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, aqueles que não amam a palavra de Deus, eles não se sentem muito bem no nosso meio. Eu estou ministrando esses dias sobre sinais dos últimos dias, e já faz alguns domingos que eu estou ministrando aqui sobre os vencedores, porque o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Não queremos uma igreja apenas com muitos membros, tá? Queremos que esses membros sejam edificados, que se tornem discípulos de Cristo. Amém? Glória a Deus. Esse tem que ser o seu encargo também, lá na sua reunião da célula, de ser um vencedor e também cooperar com o Espírito de Deus para que cada um daqueles irmãos lá da vida da célula se tornem crentes vencedores. O que é um crente vencedor, pastor? Primeiro que você tem um vencedor, porque tem um derrotado também. O vencedor é aquele crente que ele vive na experiência, tá, as promessas de Deus. Então, pela fé, você já é mais que vencedor, pela fé você já tem todas as coisas, mas na experiência não é bem assim. Então, pela fé, em Cristo Jesus, todos têm uma família abençoada e próspera, amém? Todos, amém, irmãos? Só o Eliezer aqui, os outros irmãos não? Então, amém? Agora, pela fé, mas na experiência, será que isso já é uma realidade hoje? Será que você desfruta, né, do seu casamento, você desfruta da vida com os filhos, você tem experimentado de prosperidade? Nós vemos que nem todos os irmãos experimentam na experiência essa realidade que já está lá no mundo espiritual disponível para você. Então, vencedor é aquele que experimenta no dia a dia as promessas de Deus. Lá, vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 4, 7. Eu intitulei essa palavra hoje, o vencedor, um vaso de barro. Amém? Então, você tem que ser esse vaso de barro aí. É a ilustração que o apóstolo Paulo usa lá em 2 Coríntios 4, 7. Paulo usa aqui algumas ilustrações a respeito dos vencedores. E essa é uma delas. É que o vencedor, ele é como um vaso de barro. Vamos ler, amém? Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, uma igreja de vencedores é uma igreja de homens e mulheres que são considerados como vaso de barro. Deus tem um compromisso comigo e com você. Sabe qual é? De completar a boa obra que começou na sua vida. O Senhor irá completá-la aqui nessa terra ou na eternidade. Mas o melhor é que seja aqui. O melhor é que você se disponha, que você coopere com o Espírito de Deus, para que você seja transformado. Como é que a Bíblia fala desse processo, né, de Deus completar a boa obra na sua vida? A Bíblia chama isso de transformação da alma. A Bíblia também chama esse processo de santificação e também de quebrantamento. Então, nós cantamos agora há pouco aqui, Lisandro, os irmãos cantaram conosco: quebrantado por seu amor pela cruz. Sabe o que é quebrantado? Sabe o que é essa palavra bonita? Quebrantado. Na experiência não é tão bonito assim,
Porque quebrar significa que quebrou. Se você pegar um pedacinho de vara assim e quebrar ela, você quebrantou aquela vara. Só para você entender, sabe quando seu filho está lá rebelde? Você diz, não. Então, essa semana a Luísa se apaixonou pelo hack da TV. Aí nós estamos no processo de quebrantar ela. Então ela vai lá, aí eu falo, não, Luísa. Aí ela olha para mim. Aí acho que ela pensa, vou tentar mais uma vez para ver. Aí ela vai de novo. Aí eu dou um tapinha na mãozinha dela. Aí geralmente ela retrocede. Tá? Mas aí a gente afasta, daqui a pouco ela já está ali de novo. Então, que processo é esse? O processo eu estou quebrantando ela. Tá? Eu estou cooperando com o Espírito de Deus para quebrantar ela. Deus também está nesse processo com você. Deus está quebrantando você. Amém? Então, mas para que esse quebrantamento seja eficiente, é importante que você seja um vaso de barro, é o que Paulo está dizendo. Você é um vaso que contém o Espírito de Deus aí dentro de você. Mas tem que ser vaso de barro, irmão. Não pode ser vaso de inox. Não pode ser vaso de ferro, vaso de aço. Por quê? Porque vaso de inox, desses outros materiais, você até quebra eles, mas é muito difícil. Vaso de barro não. Vaso de barro é fácil de quebrar ele e é fácil também de refazer ele. Por isso que você precisa ser esse vaso de barro. Mas o que significa ser o vaso de barro? Eu me adiantei um pouquinho aqui. E quais as implicações de ser um vaso de barro no dia a dia? Essa é a minha palavra hoje para você. Então, primeiro, o vaso de barro é facilmente quebrado. Talvez, no conceito natural, no conceito do mundo, um vaso vencedor seria um vaso forte, seria um vaso de aço, seria um vaso de inox. Mas eu quero dizer, no conceito de Deus, um vaso vencedor é um vaso que se quebra fácil. É um vaso de barro. Por quê? Porque o barro é frágil e não é difícil de ser quebrado. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque todas as vezes que esse vaso de barro se quebra, todas as vezes que você é quebrantado, o perfume de Cristo Jesus exala para outras pessoas. O Evangelho chega a outras pessoas. O poder de Deus chega a outras pessoas. Tenho certeza que você já ouviu a seguinte expressão, né? Para que outros possam viver, alguém precisa entrar na morte. Né? Jesus, né, mencionou isso a respeito do grão de trigo. Se o grão de trigo que cai na terra, se ele não morre, ele não pode gerar frutos. Então, o poder de Deus só pode ser manifesto na sua vida se você é quebrantado. Se você se permite que Deus quebre você. Quebre o quê, pastor? A justiça própria, o seu ego, né? Esses conceitos naturais que muitas vezes temos. Então, cada vez que você é quebrantado, então mais poder de Deus, mais perfume de Cristo vai exalar de você. Aí eu pergunto, quando que o perfume de Cristo exala mais da sua vida? Eu vou dizer, quando que o perfume de Cristo mais exala da minha vida? Quando eu estou debaixo de crise, quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm. Então, se você soubesse, o pastor está passando por problema, por crise. Então, pode se aproximar, porque você vai ter certeza, vai ter muito perfume de Cristo sendo exalado da minha vida. Muito poder de Deus sendo exalado da minha vida. Por que que deve ser assim? Porque é a hora que Deus está me quebrantando, é a hora que eu tenho que me quebrantar. Se eu tenho que mudar alguma coisa, né? Se eu tenho que me humilhar mais ainda, então agora é o momento de eu fazê-lo. Então, todas as vezes que eu faço isso, que você faz isso, então o poder de Deus
exala da sua vida. Agora tem gente que é que nem vaso de inox, é que nem vaso de ferro. Ele está todo arrebentado, ele apanha, ele sofre, mas não se quebra, não se dobra. Eu me lembro quando nós começamos a igreja lá em Camaquã, nós tínhamos a prática de evangelizar no hospital. Então nós chegávamos lá para falar do amor de Jesus para as pessoas, e tinha gente ali que estava ali num leito de cama, tá? Às vezes com uma doença terminal, mas não queria receber uma oração. Oh, misericredo, Jesus. Mas aí tudo bem, é um incrédulo, né? Mas ainda é mais sério quando nós, que somos filhos de Deus, não nos quebrantamos de forma fácil. Você sabe que Deus disciplina você de algumas formas. Você não está debaixo da ira de Deus mais, mas você é passivo de ser disciplinado pelo Senhor. E Deus nos disciplina de algumas formas. Como? Uma das formas que Deus disciplina você é expondo você, né? Então, às vezes aquele pecado na área moral que Deus já tem meses, anos que Deus vem falando, e não adianta, não responde, não se quebranta. Aí Deus expõe o camarada, né? Deus disciplina também tirando recursos. Deus disciplina tirando recursos, Deus disciplina também tirando influência. Você não consegue influenciar nem a sua esposa, não consegue influenciar nem os filhos, nem os irmãos da célula que andam com você, ninguém segue você. Isso é um tipo de disciplina de Deus. Interessante que tem irmão que ele está sendo disciplinado, ele está debaixo de mau tempo, né? O casamento não está bom, né? A vida espiritual está num tempo de desânimo, mas ele não se quebranta, ele não faz o devocional dele, ele faz muito tempo que ele não chora na presença de Deus. O pastor está lá clamando, vem orar comigo, irmão, por favor, 40 minutinhos, 1 horinha, 3 vezes por semana, vem orar comigo. Não quero, não vou. Por quê? Porque ele não é vaso de barro. Para o perfume de Cristo exalar da sua vida, você tem que ser vaso de barro, irmão. Você tem que ser fácil para se quebrantar. Tem gente que ele é resistente para aquilo que ele não precisa ser resistente, tá? E ele é quebrantado para aquilo que não deve ser quebrantado. Eu vou dar um exemplo para você. Então, o primeiro exemplo já dei, né? É o camarada que ele está lá debaixo de pressão, tudo mais, mas ele não se quebranta, ele não busca Deus, ele não se torna alguém mais sensível à voz de Deus, ele não submete. Então, para o líder de célula é um problema, é uma canseira de alma o camarada para o líder de célula. Aí Deus coloca ele com aquele patrão, porque o líder de célula, afinal de contas, ele só diz que não vai, não está afim e deu. Mas o patrão está pagando, aí o patrão tirano. Mas não adianta, nem assim ele não se quebranta. Agora tem gente, e geralmente essas pessoas são assim. Quem não é vaso de barro para aquilo que tem que ser, ele é para aquilo que não tem que ser. Por quê? Aí vem um problema, qualquer probleminha que vem, ele já murcha. Qualquer coisinha que dizem para ele, alguém criticou, ele já está querendo abandonar a fé. Então, lá quando tem que sentar, conversar com a mulher, ele não tem coragem. Tá? Ele conversa com a esposa pelo WhatsApp. Você entende? Ou seja, irmão, diante da crise, diante do problema, que você tem que ser forte, que você tem... Não, aí ele não... Então, o vaso de barro, ele é uma bênção porque ele facilmente se quebra. Você só pode ser útil nas mãos de Deus se você for um vaso de barro. Você sabe que o rei Davi era assim. Então, você sabe que Davi, ele conjecturou todo lá um homicídio, tá?
Davi ele fez muitas coisas erradas, depois ele fez o censo, né, que Deus rejeitou aquela atitude dele. Mas você sabe que quando Davi era confrontado, Davi no mesmo instante se humilhava diante de Deus e oferecer sacrifício. E sabe como que Davi ficou conhecido? Como o homem segundo o coração de Deus. Você já pensou? Por quê? Porque Davi era um vaso de barro. Davi era facilmente quebrantado. Ele pecava, ele errava, mas quando vinha a disciplina de Deus, logo ele reconhecia, ele dizia, oh Deus, meu Deus, eu não estou agindo conforme o homem de Deus que eu sou. O Senhor tenha misericórdia de mim, meu Pai. Oh, em nome de Jesus, daqui para frente vai ser diferente. Ele quebrantava fácil. Davi, então, ficou conhecido, né, por ter um coração segundo Deus. Acredite, aquilo que você mais admira em homens de Deus, mulheres de Deus, é fruto do quebrantamento. Aquilo que as pessoas admiram em você, talvez alguém que convive com você lá na vida da célula, na sua família, às vezes as pessoas admiram em você algo. Espero que sim, né, irmãos? Então as pessoas admiram. O que as pessoas admiram é fruto de quebrantamento. Em algum momento Deus quebrantou você, então algo foi gerado na sua vida através daquele quebrantamento. Então eu acredito que alguma coisa você deve admirar em mim, como seu pastor, como pessoa. Acredite, irmãos, isso é fruto de quebrantamento de Deus na minha vida. Isso é fruto de luta, de se humilhar, de reconhecer que eu não sou nada, que eu preciso do Senhor. É fruto disso. Segunda coisa, o vaso de barro, quando é quebrado, manifesta um grande tesouro. Então, na antiguidade, era muito comum as pessoas guardarem o tesouro, né, em vasos de barro. E isso é interessante, né? Porque quem via o vaso de barro não dava valor nenhum, mas havia um tesouro ali. Eu aprendo algo aqui. Você sabe que nós precisamos ter cuidado quando avaliamos apenas aquilo que é exterior. Porque o homem gosta muito do talento, o homem gosta muito das palavras bonitas, o homem gosta muito desse tipo de coisa. Mas o mais importante é a vida de Deus. Você entende? Mais importante é se tem vida de Deus. Então, o vaso de barro é assim. As pessoas olham para ele e não dão muito valor exteriormente para ele. Não dão, às vezes as pessoas até desprezam, né? Mas quando ele abre a boca, mas quando ele se envolve em algum projeto, então uma riqueza é demonstrada. Por quê? Porque vaso de barro é assim. Aleluia. É interessante, hoje não se usa muito isso, né? Essa semana ainda eu vi um vídeo a respeito disso. Camarada com um porquinho, né? Um martelinho. E pum, quebrou o porquinho. Né? E aí estava cheio de nota de R$100. E aí estava embaixo, glória a Deus, né, irmãos? Aí estava embaixo assim, vale a pena economizar e tal, para motivar, né, para as pessoas fazerem uma provisão. Antigamente as crianças usavam muito isso, o porquinho, né? Então é interessante que enquanto o porquinho não era quebrado, então todo mundo valorizava muito o porquinho, né? Então todo mundo dava muito valor para o porquinho, porque afinal de contas o porquinho está contendo ali o dinheiro. Mas depois que o porquinho era quebrado, ninguém dava bola mais para o porquinho. Só davam bola para aquilo que estava dentro do porquinho. Você e eu também somos assim. Enquanto você é vaso de inox, você é outro tipo de vaso, que não se permite ser quebrado, você chama atenção para você. As pessoas olham para você, para os seus talentos, para aquilo que você é capaz de fazer. Mas quando você é vaso de barro e Deus quebra você, Deus quebranta você, as pessoas não olham mais para você.
As pessoas olham para Jesus, as pessoas olham para a vida de Deus, as pessoas olham para a riqueza de Deus que há em você. É por isso que nós precisamos ser esse vaso de barro aqui que Paulo está falando, irmãos. Para quê? Para que a riqueza de Deus, o Espírito de Deus, a vida de Deus que habita aí dentro de você, possa ser expressado para todos quantos convivem com você. Por que tem irmão que ele não consegue transmitir a vida de Deus, não consegue, não tem peso as suas palavras? Você entende o que eu falo? Quando alguém tem peso nas suas palavras, você já percebeu que há pessoas que falam e há peso, há unção naquilo que ele fala? Por quê? É porque o vaso foi quebrado. É porque aquele irmão foi quebrantado por Deus. Ele se humilhou diante do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Agora, Paulo fala como que o Senhor quebranta o vaso. Você quer saber como é que o Senhor quebra o vaso? Isso é muito importante. Faz parte desse processo aí da sua vida. Vamos ler lá em 2 Coríntios, então, 4:8. Olha só o que Paulo diz aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então está aqui a primeira forma que Deus quebra o vaso, através da tribulação. Segundo, perplexos, porém não desanimados. Então quando que Deus quebranta você também? Quando você fica perplexo. Os bem gaúchos aí, é quando caem os buteados bolsos, irmão. Quando caem os buteados bolsos, está aí uma oportunidade de Deus quebrantar você novamente. Terceiro, perseguidos, porém não desamparados. Você é quebrantado quando você é perseguido também. É uma oportunidade. Aí Paulo continua dizendo, abatidos, porém não destruídos. Sabe aquele momento que você está desanimado, está abatido, com vontade de desistir de tudo, de sair correndo no meio do mato? Oh, misericórdia! Oportunidade de Deus quebrantar você. Você vai passar por isso, acredite. Se não passou, vai passar. Vamos ver cada um desses momentos aqui agora. Então, primeiro Paulo diz, atribulados, porém não angustiados. Essa é a primeira forma, primeira oportunidade que Deus tem para quebrantar você. Diante da tribulação. Diante da tribulação. Diante da pressão. Eu separei aqui alguns motivos de pressão, né? Então, de repente, a pressão financeira, de repente é a pressão de fazer algo pela primeira vez, é a pressão da crise na família, é a pressão do ministério, é a pressão de estar liderando, é a pressão de não liderar, é a pressão de estar solteiro, ou é a pressão de estar casado, ou é a pressão de não ter filhos ainda, ou é a pressão agora de ter que educar os filhos. Pressão, tribulação, todos nós passamos. Às vezes você pensa assim, eu estou numa... Quem é solteiro, né? Pensa assim, rapaz, pastor, eu estou numa braba, estou solteiro, não é fácil servir a Deus solteiro. Espera você casar, irmão. Você entendeu? Quando você casar, você vai ter que quebrantar um pouco mais ainda. Senão, você entendeu? Porque eu sei que é crise quando a gente está solteiro, mas não se engane, é crise quando está casado também. Às vezes a crise é maior ainda. Aí tem irmão que diz, pastor, tem irmãs que querem ter filhos. Pastor, eu quero ter filho. A gente estamos orando. Amém, essa é a promessa de Deus. Eu declaro que os filhos virão. Mas acredite, quando eles virem, vem a pressão junto de novo. E a pressão é maior de ter o filho do que não ter. Acredite nisso. É verdade, irmãos. Então, pressão. Saul, homem de Deus,
perdeu o propósito de Deus por causa da pressão. Saul estava lá, o profeta custou a chegar, Samuel, e o povo começou a pressionar Saul, dizendo: temos que oferecer o sacrifício, temos que fazer de uma vez. Saul, por causa da pressão, para não desagradar o povo, o que ele fez? Ofereceu o sacrifício sem o profeta, e naquele dia ele foi rejeitado por Deus. Observe, cuide as suas atitudes no dia da pressão, porque geralmente é nesse dia que você toma atitudes que você vai se arrepender delas, que elas vão trazer muitas perdas para você. Quantos irmãos, agora aliviou um pouquinho a pressão, né, da pandemia, né? Mas quantos irmãos no início dessa pandemia prestes a fazer tolices, a tomar atitudes tolas? Por quê? Por causa da pressão. Então, você ora melhor, você se torna mais intenso quando você está debaixo de pressão. É assim com você? Se você é vaso de barro, irmão, quanto mais pressão, mais cheio de Deus você está. Se você é vaso de inox, se você é vaso de ferro, vaso duro de ser quebrado, quanto mais pressão, aí mais você afasta de Deus. E se bobear, ainda quer culpar a Deus ainda por causa das circunstâncias ainda. Deus, a mulher e todo mundo que está na volta. Então, o alvo de Deus, é o que Paulo está dizendo aqui, que o alvo de Deus com a pressão, com a tribulação, não é angustiar você. Olha o que ele diz: atribulados, porém, não angustiados. São coisas diferentes, você está passando por uma crise e você viver angustiado. O alvo de Deus não é que vocês fiquem angustiados. Deus tem paz para você. Deus tem alegria para você. Eu tenho experimentado isso, irmãos. Às vezes momentos de crise, dificuldades, mas paz. Oh Deus, o Senhor é bom, vai passar, o Senhor sempre tem uma porta que vai se abrir. Então, essa é a primeira forma que Deus quebranta você. Atribulados, porém não angustiados. Depois Paulo fala, perplexo, porém não desanimados. Então, quando você vê alguém que entregou a vida para Jesus, alguém que veio no encontro, foi cheio do Espírito, falou em línguas, fez o curso de maturidade, estava liderando uma célula, de repente esse irmão chega para você e diz: pastor, não quero mais, estou indo para o mundo. Como é que você fica? Eu vou dizer como é que eu fico. Eu fico perplexo. Quando alguém que esteve conosco, cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, daqui a pouco alguém chega e diz: pastor, está na terreira, está na Umbanda. Sabe como é que eu fico? Perplexo. É o que Paulo está dizendo aqui, que muitas vezes você vai ficar perplexo. Quando aquele irmão que chegou para você e disse: olha, irmão, nós vamos multiplicar essa célula, vai ser uma bênção aqui, vamos evangelizar, vamos fazer. Depois de uma semana, o irmão saiu, foi embora. Você fica como? Paulo diz que você fica perplexo. E é nesse dia que o desânimo vai tentar vir. Aí Paulo está dizendo: você acha que isso acontece só com você? Aconteceu muito com Paulo aqui. Lembra quando ele estava escrevendo uma das cartas, que ele disse: estou sozinho aqui, o fulano não sei mais o que me abandonou, o ciclano tal também me deixou, teve o outro lá também, né, que amou mais as coisas desse mundo e foi embora. O apóstolo Paulo, hein? Você entendeu? Então, aí Paulo diz: perplexo por todas essas coisas, muitas vezes eu me encontro, mas não desanimado. Mas não desanimado. Desanimado não. Porque é nesse dia que você tem que dizer: oh Deus, eu estou perplexo com isso que aconteceu aqui. Mas
Se esse me abandonou, isso não vai ser um motivo para mim não continuar investindo nas pessoas. Oh Deus, se essa circunstância aqui não deu certo, isso aqui não vai ser motivo para mim retroceder, não. Oh Deus, se esse foi embora, esse não vai ser motivo para mim deixar de falar para outros. Oh Deus, se nós não conseguimos multiplicar agora, não vai ser motivo que não vai multiplicar amanhã ou depois. Perplexo, porém não desanimado. Paulo está dizendo, todas as vezes que você se vê perplexo por alguma coisa, é uma grande oportunidade de você ser quebrado, de você ser quebrantado por Deus. Aí o apóstolo continua, perseguidos, porém não desamparados. Perseguido. Você sabe que José teve o sonho, compartilhou com os irmãos, com o pai, e todo mundo começou a perseguir ele. Às vezes basta você compartilhar com as pessoas sonhos que Deus tem colocado no seu coração. É o suficiente para as pessoas perseguirem você. Você vai dizer, agora sim eu vou ser uma bênção, estou lá junto com o pastor, estou me envolvendo na vida da igreja, eu vou liderar. Já é o suficiente às vezes para alguém perseguir você e dizer, agora virou um fanático. Agora virou uma beata de igreja. Acho que é bem assim. Tudo é fácil para ele. Basta você dizer às vezes, irmão, agora estou empreendendo, vai ser uma bênção, vou prosperar. Já é o suficiente para as pessoas saírem falando mal de você. Por isso nós temos que cuidar, irmãos, para quem nós falamos os nossos sonhos. Não fale seus sonhos para gente que não sonha. Compartilhe seus sonhos com quem sonha, com quem é cheio de fé, que nem você. Você entendeu? Então, alguém que acha que miséria é alguma dádiva de Deus, não compartilha seus sonhos de empreendedorismo com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ele vai dizer, tu não está enxergando a pandemia, todo mundo em crise e coisa, tu acha que tu vai prosperar? Tu acha que tu vai ganhar dinheiro assim agora? Semeia a incredulidade no seu coração. Então, perseguidos, porém não desamparados. Você pode ser perseguido, as pessoas vão caluniar você, mas eu quero dizer uma coisa para você. Sabe o que Paulo está dizendo? Fui perseguido, mas o Senhor sempre esteve comigo. Perseguido, porém não desamparado. Abatidos, porém não destruído. Então, outra forma de Deus quebrantar você é o dia que você se vê abatido. Estar abatido não é o ruim. Sabia disso? Então, todos nós passamos por momentos de desânimo, por momentos que você, sabe quando você está, você não está com ânimo, você está desanimado, Paulo está dizendo que esse é o momento em que Deus pode quebrantar você. Que o poder de Deus é uma oportunidade para o poder de Deus fluir da sua vida. Esse momento em que você se sente abatido. Mas não destruído. Quando você acha que você não tem mais forças, o Senhor se levanta e diz para você, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Você sabe que no mundo, as pessoas consolam as pessoas, né, falando dos problemas dela. Mas Deus não. Deus diz o seguinte, o dia que alguém estiver fraco, estiver abatido, vier conversar com você, você vai orar, você vai ministrar fé, e você vai dizer para ele, Deus está com você, Deus nunca abandona você. O Deus que você serve é forte e poderoso para renovar a sua. Aleluia! Glória a Deus. E por último, morrendo para que os outros tenham vida. Então, essa é outra forma de você ser quebrantado. Entrar na morte para que outros tenham vida. Você sabe que existem pessoas que elas não entendem como que elas chegaram na vida da igreja, como que de repente elas estavam lá no encontro, elas receberam de Deus, você talvez não entenda. Mas aqueles irmãos que fazem parte da equipe, aqueles irmãos que jejuaram, que oraram, eles sabem.
Você entendeu? Todo lugar que está crescendo, que está prosperando, que está avançando, tem alguém que entrou no princípio da morte ali naquele lugar. Você conhece alguma família abençoada? Espero que sim, né? Conheço várias aqui na vida da igreja. Não se engane, aquele casal entrou no princípio de negar a si mesmo, entrou no princípio da morte, de ser quebrado por Deus. Aí tem cônjuge que quer ter razão sempre, aí não tem, aí você tem que fazer uma escolha, ou ter a razão sempre, ou ser feliz, não é o que diz o ditado? Casamento é assim, ou tenha razão sempre, ou seja feliz. Então, quem é quebrantado, quem é vaso de barro, o que acontece? Ele se quebranta. Lá ele não leva tudo à ponta de faca, ele é meigo, é fácil de lidar com ele. É fácil de lidar com você, irmão? Como é que é? Seu cônjuge passa trabalho com você, seu líder, seu patrão, se você trabalha de empregado, ou é é difícil. Esse não é um bom sinal. Sinal que você não é quebrantado. Pessoas quebrantadas são fáceis de lidar com elas. Sabia? São fáceis de lidar com elas. Quem é quebrantado, quem já foi quebrantado por Deus, irmão, ele se coloca facilmente no lugar dos outros. Quem não é quebrantado, a primeira coisa que ele faz é apontar o dedo. Vai lá. Viu? Falei, era só o tempo passar para acontecer. Eu falei que ia acontecer, é assim, ele sempre foi assim, isso, aquilo. Quem é quebrantado, ele tem empatia, ele reconhece a carne dele, então ele consegue perceber a carne no outro também. Você entendeu? Quem é quebrantado perdoa fácil. Tem gente que é tão difícil perdoar, meu Deus do céu, há um ano que está magoado, está ferido. Não é quebrantado. Não é quebrantado, ele não se enxerga, não tem espelho em casa. O esposo dela tem que perdoar ela toda semana, mas ela faz 2 anos que está negando perdão para a tia, para o irmão, para quem quer que seja. Cheio de falha, cheio de limitação. Aí, às vezes vem no culto, alguém não cumprimenta, quer ficar chateado, quer ficar isso, aquilo. Então, não é quebrantado. Vaso de barro é diferente. Quando você é quebrantado pelo Senhor, você é fácil de trabalhar em equipe. Você só fala quando você tem algo de Deus para falar na equipe. Não, tem que falar porque a minha opinião é importante. A minha opinião tem que ser. Não, sua opinião, ninguém quer saber da sua opinião. Só você quer saber. Se você tem algo de Deus para falar, fale, senão cale-se. É simples assim. Agora, quem não é quebrantado, tem que ser vaso de barro, irmão. Morrendo para que os outros tenham vida. Aleluia. Precisa entrar na morte hoje, irmão. A morte aqui é um princípio, né? De negar a si mesmo, é o princípio de você se permitir ser quebrantado. Aleluia. E para concluir, o vaso de barro, quando é quebrado, pode ser refeito. Essa é outra lição do vaso de barro. Ele é quebrado, mas ele é facilmente refeito. Quando Deus quebra você, é para pegar os cacos e fazer um vaso melhor. É interessante que os homens não, né? Quando você vê alguém quebra um vaso, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Fulano, traz a vassoura e a pá. Pega os cacos do vaso e na lixeira. Joga fora. Deus não. Deus não. O propósito de Deus de quebrantar você é sempre para constituir um vaso melhor. É sempre para que haja mais manifestação da glória dele na sua vida.